Olá, querido estudante, seja bem-vindo ao canal do professor Ranieri Andrade. Nessa aula nós vamos falar sobre associação de resistor mista e análise de circuito elétrico. Essa aula é um oferecimento da Escola Estadual de Educação Profissional Francisca Nelita Carneiro Albuquerque, em parceria com o professor Ranieri Andrade. Então vejamos, observe o circuito a seguir. Nesse circuito, nós temos uma associação de vários resistores, ok? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores, que estão associados no que a gente chama de uma associação mista, ok? Como é que é possível conhecer, né, qual é a diferença, quando é que a associação está... os resistores estão associados em série, quando que eles estão associados em paralelo, né? Em algumas aulas anterior a essa aqui no canal, eu explico direitinho qual é a diferença entre associação em série e associação em paralelo, inclusive resolvo alguns problemas em algumas questões. Então, para que você compreenda bem esse assunto, é necessário que você saiba qual é a diferença entre a associação de resistor em série e a associação de resistor em paralelo. Aqui nós temos uma associação mista, no qual os resistores estão associados em série e em paralelo ao mesmo tempo. Okay? Antes de começarmos a resolver esse circuito elétrico, é necessário que a gente saiba o que é um nó. Okay? Então aqui a gente tem um nó. Nós são pontos determinados onde a corrente elétrica se divide. Por exemplo, se a corrente elétrica vier aqui passando por esse resistor de 2 ohms, quando ela chegar nesse ponto aqui, no caso nesse nó, ela vai se dividir. Então o nó ele liga 2 ou mais ramos de um circuito elétrico. Então aqui nós temos esse nó, aqui a gente tem outro nó, aqui a gente tem outro nó. Ok? Então, antes da gente iniciar, é necessário seguir algumas regras, e essas regras são super importantes, ok? A primeira, nós temos que saber o que são os terminais. Então, aqui a gente tem os dois terminais, né? Esse ponto A caracteriza o ponto onde a corrente entra, e esse ponto B caracteriza-se o ponto onde a corrente sai, ok? Então, para isso, para compreender bem como se determina o resistor equivalente a uma associação mista, é super importante que a gente designe os terminais e os nós. E para ficar ainda mais tranquila a resolução, a gente estabeleça, né, nomeie esses nós e esses terminais por letras. Então aqui a gente tem o terminal A e o terminal B, né? Aqui a gente tem o nó C. Eu posso dizer que esse nó aqui é o D e eu posso dizer que esse nó aqui é o E. Então pronto, eu designei os pontos, né? No caso, os terminais e os nós do meu circuito. Em seguida, é super importante que eu vá simplificando, ou seja, eu vá identificando quando é que os resistores estão claramente associados em série ou quando eles estão claramente associados em paralelo. Por exemplo, esses dois resistores aqui, claramente eles estão associados em série, até porque a corrente elétrica que passar por esse resistor de 6 ohms, ela vai ser a mesma corrente elétrica que vai passar por esse resistor de 9 ohms. Ela só tem um caminho. Então, lógico que esses resistores estão associados em série. Esses dois resistores aqui, o resistor de 3 ohms e o resistor de 10 ohms, claramente eles estão associados em paralelo, ok? Então é necessário que eu vá logo fazendo, né, a análise de circuito, vá vendo como é que se resolve. Agora tome muito cuidado, certo? Não inicie com esse resistor aqui, né, com o primeiro resistor do circuito. Por quê? Porque outra regrinha que não pode, que você tem que tomar cuidado,
outra observação é que esses pontos, no caso os terminais, eles nunca podem desaparecer, certo? Eles têm que ir até o fim, os mesmos terminais, ok? E outra, que esse resistor de 2 ohms, ele está associado em série com todo esse circuito aqui. E você pode perguntar, mas por que ele está associado em série? Porque a corrente que passa por ele é a mesma que passa por todo esse circuito, ok? Então é muito importante que a gente verifique isso. Vamos resolver esse problema de forma matemática para que você compreenda melhor, ok? Então você pode designar aqui, ó, esse nó aqui é o C, esse nó aqui ele é o D e esse nó aqui é o E, certo? Verifique que de C para D você tem aqui 2 resistores que estão claramente associados em série. Como eu resolvo uma associação em série? É simples. Eu pego as resistências e somo, ou seja, o resistor equivalente é igual a R1 mais R2, sendo que o resistor equivalente nesse caso é 6 mais 9, e 6 mais 9 é igual a 15 ohms. Então, o que é que acontece? O equivalente desses dois resistores é 15 ohms. Então, o meu circuito fica desse jeito, ok? Observe que esses dois resistores aqui estão claramente associados em paralelo, até porque a corrente elétrica que passa por esse resistor de 15 ohms não é a mesma que passa por esse resistor de 10 ohms. Então, eu posso claramente resolver essa associação, lembrando que eu estou considerando que a corrente elétrica sai aqui do ponto C e chega ao ponto D. Okay? E como esses resistores estão associados em paralelo, e para resolver a associação em paralelo com dois resistores, eu pego que o Req é igual ao produto dos resistores dividido pela soma, ou seja, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Nesse caso, eu tenho que o meu resistor equivalente é 15 vezes 10, dividido por 15 mais 10. Né? E 15 vezes 10 é igual a 150. E 15 mais 10 é igual a 25. Então, fica 150 dividido por 25, que dá igual a 6 ohms. Perceba que 6 ohms é o resistor equivalente entre esses dois resistores. Ok? Então, eu tenho um resistor único de 6 ohms que substitui esses dois resistores. E, claro, o meu circuito ele fica dessa forma. Esse aqui, no caso, é o resistor equivalente. Okay? Então, perceba que o ponto C ele continua aqui, o D desapareceu e aqui a gente tem o E. Então, eu vou simplificando. De C para E, eu tenho dois resistores e esses dois resistores estão associados em paralelo, até porque a corrente elétrica que passa pelo resistor de 6 ohms não é a mesma que passa pelo resistor de 3 ohms. Então, quando eu resolvo esses dois resistores que estão associados em paralelo, eu pego R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, é o meu resistor equivalente, que nesse caso é 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6, e 3 vezes 6 é 18, e 3 mais 6 é 9, então fica o Req igual a 18 dividido por 9, que é igual a 2 ohms. Okay? Então perceba que eu encontrei o resistor equivalente da associação entre esses dois resistores. Da mesma forma, o meu circuito ele é reduzido e fica dessa forma. Okay? Então perceba que agora os resistores estão associados em série, porque a corrente elétrica que passa por um desses resistores é a mesma que passa pelo outro, ou seja, a corrente elétrica que passa por esse resistor de 2 ohms é a mesma que passa por esse resistor de 2 ohms e é a mesma que passa por esse resistor de 1 ohm. Ok? Numa associação em série, eu resolvo através da soma das resistências. Então, eu pego que o meu Req ele é igual a R1 mais R2 mais R3. Né? Eu tenho 3 resistores, que é igual a 2 mais 2 mais 1. Então, o meu Req é igual
a 5 ohms de resistência elétrica nesse circuito, certo? Então veja que foi muito tranquilo de resolver esse problema. E a gente pode ampliar ainda mais, ok? Então observe bem para esse problema a seguir, né? Calcule o resistor equivalente dessa associação. Então a corrente elétrica ela vai sair do terminal A e chegar ao terminal B, ok? Passando por esses nós D e C. Agora observe um detalhe, aqui você tem um fio ligando o ponto C ao ponto B sem nenhuma resistência. Isso aqui caracteriza o que a gente chama de curto-circuito, ou seja, a corrente elétrica, pessoal, ela tende a passar pelo caminho mais fácil. Então, quando ela chegar aqui no ponto C, no nó, esse nó C, ela vai tender a passar pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil é esse fio que não possui resistência. Logo, essas duas resistências aqui, essa de 3 ohms e essa de 6 ohms, elas são desconsideradas, ok? E se elas são desconsideradas, então eu digo que a minha corrente elétrica simplesmente ela sai do ponto A e ela passa pelo ponto C e vai ao ponto B sem passar por esses dois resistores, ok? Então o circuito fica mais ou menos assim, de A, né, no caso aqui para C, eu simplesmente coloco que é para B, para o terminal não sumir, ok? Ficar algo mais justo. Então a corrente elétrica ela vai sair de A até B. Mais uma vez eu tenho que resolver os resistores que estão claramente associados em série ou em paralelo. Então perceba que esses dois resistores, do ponto A até o ponto D, estão associados em série. E como eu resolvo uma associação em série, é muito simples. Eu pego as resistências e faço a soma entre elas. Então eu pego 2 mais 2, que é igual a 4. Ok? Esse é o valor do meu resistor equivalente. E como o meu circuito fica? O meu circuito fica dessa forma. Esse resistor aqui é o equivalente entre esses dois resistores que eu acabei de calcular. Ok? Agora, o que você tem são 3 resistores que estão claramente associados em paralelo. Então, eu posso simplesmente resolver esses dois resistores aqui, ok? Usando a simples notação. Como eles são resistores iguais e estão associados em paralelo, eu posso pegar um resistor, ou a resistência de um resistor, e dividir pelo número de resistores. Nesse caso, como a resistência é 4 e o número de resistor é 2, fica 4 dividido por 2, e 4 dividido por 2 é igual a 2 ohms. E como o meu circuito fica, esses 2 ohms é o resultado do equivalente entre esses dois resistores associados em paralelo, 4 ohms e 4 ohms. Ok? Então o meu circuito fica dessa forma. Aqueles dois resistores somem e sobra um único resistor de 2 ohms. Mais uma vez, esses resistores eles estão associados em paralelo. E como eu calculo a associação em paralelo? Simples. Eu pego, nesse caso aqui, como eles são iguais, eu simplesmente pego a resistência e divido pelo número de resistores. Então, nesse caso, como a resistência é 2 e o número de resistores é 2, fica 2 dividido por 2, que é igual a 1 ohm. Então, 1 ohm é o resistor equivalente dessa associação aqui, ok? Mais uma vez, eu vou simplificando o meu circuito e percebo que ele fica dessa forma. Um resistor equivalente associado em série com outro resistor. E como eu calculo uma associação em série, é simples. Eu pego o resistor equivalente e somo os resistores do circuito. O resistor equivalente é igual a 1 mais 1, que é igual a 2 ohms. Então, 2 ohms é o resistor equivalente entre essa associação.
no caso, todos aqueles resistores, né, aqueles no início que eram 5 resistores, 7 resistores agora resulta num único resistor de 2 ohms. Ok? Então a gente pode ainda dar sequência fazendo essa análise de circuito elétrico, resolvendo mais um problema. A questão diz o seguinte: ó, são associados 4 resistores conforme o esquema abaixo. Corrente elétrica total que passa por essa associação tem intensidade de 5 A. Qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B, ou seja, quanto vale a diferença de potencial entre esses pontos? Para isso, é necessário calcular o resistor equivalente, né, visto que a corrente total do circuito é 5 A. Se você observar, você tem 3 resistores associados em paralelo que está em série com um outro resistor. Então, logicamente, é necessário que a gente vá simplificando e eu posso calcular o equivalente entre esses dois resistores, né? 18 e 6 ohms. E como o meu circuito fica, eu simplesmente calculo R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2, e o resultado dá 18 vezes 6, dividido por 18 mais 6. 18 vezes 6 é 108, e 18 mais 6 é 24, e 108 dividido por 24 é igual a 4,5 ohms de resistência. Então essa é a resistência equivalente desses dois resistores, e eu faço a aplicação no meu circuito mais simplificado, ok? Então esse circuito ele fica dessa forma, né? Aquele resistor equivalente em paralelo com esse resistor de 3 ohms, e mais uma vez eu resolvo a associação em paralelo, né? Pegando o produto das resistências e dividindo pela soma R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então fica 3 vezes 4,5 dividido por 3 mais 4,5, que resulta em 13,5 dividido por 7,5, e o resultado me dá R igual a 1,8. Então 1,8 é esse resistor aqui, né? Equivalente desses dois resistores que estavam em paralelo. Então aqui eu tenho uma associação em série. E como eu calculo uma associação em série? Bem simples. Eu pego, né, no caso aqui, eu pego o meu resistor equivalente. Eu pego o que eu requi. É igual a R1 mais R2. Nesse caso aqui, R1 é 1,8. E R2 é 1. E quanto é que dá 1,8 mais 1? Resulta no resistor equivalente de 2,8 ohms. Esse resultado aqui, simplesmente eu aplico na lei de Ohm para calcular a tensão elétrica total do circuito, visto que a tensão é igual à resistência elétrica. Nesse caso aqui é a resistência elétrica equivalente do circuito total vezes a corrente elétrica I. Assim eu tenho que a tensão é igual a 2,8 vezes 5 A, que é a corrente elétrica total. Então eu tenho que a minha tensão resulta no valor igual a 14 volts. 14 volts é a tensão total do circuito, mas eu poderia simplesmente calcular, né, a tensão apenas no resistor de 1 ohm, né, que dá 5 volts, ou poderia calcular a tensão apenas nesse resistor de 1,8
8 ohms, que dá 9 volts. Então fica a dica aí para você fazer esse treino, ok? Lembrando, pessoal, que as regras continuam, mesmo que a associação seja mista, né? Numa associação em série a corrente é a mesma, numa associação em paralelo a tensão é a mesma para os resistores e a corrente elétrica se soma. Então você tem que relembrar, né? Tem que ficar sempre lembrado dos conceitos anteriores, ok? Então a gente fica por aqui, a nossa aula chegou ao fim, espero que você tenha gostado, ok? E até a próxima aula, né? Até o próximo vídeo, se Deus